Olá pessoal, mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Lee e novamente estou cá para mais um vídeo. Já fazia um bom tempo que eu não fazia vídeo, então resolvi fazer mais um vídeo para vocês. E hoje o assunto do vídeo é um pouco delicado, muitos de vocês já devem saber pela capa do vídeo. E eu quero deixar aqui para vocês o meu relato e um pouco da minha convivência sobre o assunto também e mostrar para vocês algumas coisas que não é mostrado às vezes em rede social, internet, do tipo, sabe? Mostrar para vocês uma outra realidade. E eu quero pedir também uma coisa que antes de eu entrar no assunto, para quem vier comentar no vídeo ou fazer críticas do tipo, eu preciso que vocês entendam que vocês têm que assistir o vídeo até o final e assim vocês tirarem suas conclusões, ou para me criticar, ou para falar que realmente é isso que acontece, entende? Porque muitas das vezes acontecem, as pessoas veem a capa do vídeo e não assistem o vídeo todo e rotulam a gente de outra forma, então vem nos comentários para criticar. Então, para isso eu preciso que vocês assistam e depois vocês podem comentar, tá bem? E vamos lá. A gente primeiro tem que partir de uma primícia, de uma pergunta. Essa pergunta seria mais ou menos: os portugueses têm alguma coisa contra os imigrantes ou não querem nenhuma imigração? Os portugueses, eles não têm nada contra os imigrantes, a imigração, entende? Desde que venha o imigrante para trabalhar, para contribuir, para respeitar, vamos dizer, a cultura local, a religião, entende? Eles não querem que você basicamente sigam uma religião e tudo mais, sim que respeitem os costumes. E então é isso. A maioria dos portugueses sabe que o país precisa de uma imigração. E assim, seguindo essa linha de raciocínio, os portugueses em si não são contra os imigrantes, entende? Você pode ouvir recentemente que estão a fazer leis contra os imigrantes. Não, eles não estão a fazer leis contra os imigrantes. Estão a simplesmente fazer leis em que os imigrantes venham de forma legalizada, entende? É uma imigração organizada, porque ao decorrer do tempo teve uma grande imigração desorganizada, então com isso acarreta de problemas. E seguindo a continuação do vídeo sobre o tema principal, que é a xenofobia, que eu sei que vocês querem ouvir alguma coisa sobre, desde já eu quero falar para vocês que eu vou falar um pouco de minha experiência também e de uma visão geral do que eu vejo, entende? Então não vai ser uma regra básica, mas para algumas coisas sim, coisas que eu vivo a realidade. Então, voltando para uma pergunta que muitas pessoas fazem, é que se os portugueses são, vamos dizer, têm um teor de xenofobia contra os imigrantes, essa pergunta eu vou responder de duas formas. Uma bastante individual, que seria a primeira forma de eu responder que não, por mim essa xenofobia não existe. Até porque eu já estou cá há quase 2 anos e graças a Deus nunca sofri esse tipo de preconceito, de xenofobia, entende? Desde que estou cá, em Portugal, me acolheram muito bem. Sempre conheci portugueses, muito boas pessoas, entende? Sempre fui respeitado, sempre respeitei isso também. Eu, como imigrante, vim para trabalhar, vim para contribuir, vim para respeitar os costumes e assim eu vou vivendo minha vida em paz, entende? Até agora todos foram cordiais comigo, desde o do convívio do dia a dia, do trabalho. Então assim vivo seguindo em paz. E a segunda forma de eu responder isso é que sim, existe um pouco de xenofobia cá em Portugal com alguns imigrantes, mas esse é o ponto onde eu quero chegar. Como eu falei, eu por experiência própria não passei por isso, mas às vezes a gente vê relatos ou então pessoas que sofreram xenofobia, mas isso é uma grande minoria, entende? E esse é o ponto onde eu quero chegar, porque basicamente toda xenofobia por si você vai encontrar em muitos lugares do mundo, em muitos países, até mesmo no meu Brasil, existe xenofobia com as pessoas da região sul e norte, e nordeste, e assim vai, entende? Mas isso é uma minoria, entende? O que eu vejo é um grande problema nessa generalização dessa minoria, entende?
Não é porque aconteceu aquilo com uma pessoa em que você, sei lá, vê nas redes sociais, o YouTube ou qualquer rede social por aí, que está acontecendo com todos. Não quer dizer que se um português fez isso, não quer dizer que todos façam isso também. E também não dá para falar só da xenofobia dessa minoria. Temos que falar também de uma minoria de imigrantes que vem para cá só fazer merda. Às vezes causam até revolta também com os portugueses. E com isso também, portugueses generalizam também, às vezes, sobre alguns imigrantes, entende? Se acontece uma coisa de errado, então, sempre é imigrante, mas às vezes não é. Ou então, se acontece algum caso de discussão dentro de um comboio, sei lá, um exemplo, é um português que está hostilizando um imigrante. Não, não é assim também. O problema maior está nessas coisas de rede social, em que a maioria das vezes só é divulgada as coisas ruins, entende? Então, é muito fácil acontecer uma coisa, um ato de xenofobia, que isso às vezes são casos isolados, entende? Em qualquer lugar do mundo vai haver pessoas ruins ou então pessoas que não concordam, mas a rede social em si parece que só chama aquilo para o que é ruim, parece que as pessoas só querem ver as coisas ruins. Muitas coisas boas que os próprios portugueses fazem também pelos imigrantes é difícil de verem nas redes sociais, mas é muito fácil, às vezes, acontecer um ato de preconceito ou xenofobia, gravar ali e postar nas redes sociais, entende? Isso também vice-versa. É muito fácil também gravar um fato isolado de um imigrante que literalmente está fazendo asneiras ou merda no país dos outros vamos dizer assim, os portugueses também generalizar. Então, o problema maior está na generalização. E, infelizmente, as redes sociais só tem vídeos de coisas ruins, entende? As coisas boas que os portugueses fazem, que os imigrantes fazem também, é difícil de repercutir, porque também é muito fácil como um criador de conteúdo nas redes sociais. Eu sou pequeno, mas imagina uma pessoa que é bastante grande, tem vários seguidores ou vários inscritos, gravar um ato isolado, entende? Postar na rede social só se repercute aquela coisa, entende? É muito difícil de ver as pessoas postarem as coisas boas, entende? Que acontecem no dia a dia. Eu tenho, por exemplo, tipo, vamos dizer assim, duas pessoas que são os meus patrões portugueses que me ajudaram bastante, me ajudam, isso é só um exemplo. Então, se eu não estiver falando isso aqui agora, tipo, de que os portugueses também fazem coisas boas pelos imigrantes, poucas pessoas vão falar, entende? Porque o que repercute mais se acontecer alguma coisa comigo de ruim e eu chegar a gravar e falar que, olha o que é que estão fazendo comigo, entende? Então parece que as pessoas têm dificuldade de às vezes mostrar as coisas boas. Imagina se fosse o contrário, tipo, se as pessoas nas redes sociais só mostrassem mais as coisas boas e não mostrassem bastante e não mostrassem as coisas ruins, entende? Esse é o ponto de vista em que eu vejo que o problema está aí, da generalização, entende? Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso, é de a realidade do dia a dia com a realidade das redes sociais. Um fato eu tenho vídeos aqui no meu canal que por conta da capa, de um nome na capa, tipo, algumas pessoas portugueses vieram me criticar, sabe aquela coisa, volta pro teu país, tá entendendo? Mas a minha realidade não é isso, a minha realidade as pessoas que eu convivo, os portugueses que eu convivo me respeitam em tudo. Eu não posso misturar essa realidade do meu dia a dia com a realidade, não sei nem se realidade de uma rede social, entende? Que muitas pessoas estão ali para, às vezes, atingir as pessoas e vai de você se é atingido ou não, entende? Mas a realidade de uma rede social é uma e a realidade do seu dia a dia é outra, entende? Então eu consigo separar perfeitamente isso. Tanto que se vocês procurarem nesse mesmo vídeo no comentário, teve um português que veio falar de um comentário que eu fiz, que eu falei exatamente isso, que graças a Deus eu sou bem respeitado aqui, eu fui bem acolhido, também faço a reciprocidade, e por ele ver vários comentários ofensivos, essas coisas do tipo, entende? Ele veio e me perguntou, tem certeza que realmente você é bem tratado aqui, você é bem respeitado? E eu falei, sim. E eu retorno a falar
eu sou muito bem tratado. Eu não vou estar confundindo o meu dia a dia, que eu sou muito bem tratado no trabalho, por meus colegas de futebol portugueses, ou do dia a dia, entende? Com uma parte da rede social. Até porque também eu sei que tem o perigo das redes sociais sobre isso, mas no modo geral não posso generalizar. Assim também como pode vir um imigrante aqui nesse vídeo e falar: ah, você está falando isso porque você nunca passou por isso. Mas é exatamente, gente, é isso que eu quero passar para vocês. Eu estou passando a minha realidade. Assim como eu falei que, assim como eu falei na segunda resposta, que sim, há xenofobia, mas nunca aconteceu comigo, mas a gente vê relatos. Mas você não pode generalizar em tudo. Infelizmente, se aconteceu isso com você, você tem que, claro que você tem que resolver isso, então se afastar desse tipo de pessoa. Se você está num ambiente que lhe proporciona isso, então você tem que se afastar disso e seguir a vida, entende? Tentar resolver, mas não dá para você generalizar. E por fim, um resumo geral meu seria que sim, em todo mundo existe, graças a Deus, uma minoria de pessoas que são pessoas ruins, assim como a maioria das pessoas são pessoas boas, respeitadoras, isso pelo mundo todo. Então, o que eu queria falar com isso é que cada um vai ter sua experiência. Não é muito bom estar falando pelas experiências dos outros, entende? Então, você tem que viver aquilo. Não adianta tá em outro país, em outro lugar, e ver vídeos e taxar um país como isso, como aquilo. Vivam a experiência e tire por si só os seus relatos de vida, de experiência, entende? E dito isso, espero que vocês tenham entendido o que eu quis repassar. Não estou aqui para criticar um lado, nem criticar o outro, nem passar pano num lado, no outro, ou defender um lado, defender o outro. E sim, eu estou aqui para falar a realidade. E para mim a realidade é essa, tudo que eu falei para vocês. E caso vocês queiram comentar sobre isso que eu falei, ou discordando ou não discordando, fiquem à vontade. Só precisamos também de respeito e tudo. E se vocês também gostaram do vídeo, espero que vocês compartilhem também, se inscrevam para ajudar no crescimento do canal. Então, gente, até um próximo vídeo. Até mais.